Agora eu te vejo, eu sou Maria da Relação Sistêmica e aqui eu estou muito honrada no podcast de hoje, tá? Com Thaís Itaqui. Thaís, jornalista há mais de 20 anos, trabalhou também na Globo por muitos anos, mas eu vou deixar você se apresentar, Thaís. Fala um pouquinho da sua experiência, da tua história. Seja bem-vinda. Obrigada, Maria. E você fala que está honrada, eu que estou honrada de receber esse convite. A Maria é uma pessoa que eu tenho no meu coração, assim, profundamente na minha vida. Obrigada. E que fez parte, né, de vários momentos. Bom, me apresentando, Sim. meu nome é Thaís Itaqui, eu sou jornalista, hoje ativista em saúde emocional, e eu fundei uma produtora independente audiovisual chamada Como Ser Humano. E falo muito sobre o poder da sustentabilidade da natureza humana. Porque a gente fala bastante de sustentabilidade do meio ambiente, mas eu estou trazendo a sustentabilidade para o meio ambiente interno. Qual a importância da gente falar da gente, né, Maria? Sim. Não, e assim, eu vou começar tudo ao contrário, porque nos bastidores, né? Nós nos conhecemos em 2017, né? Muito tempo atrás. E você trouxe um tema que era de relacionamento. E eu falo que a nossa vida é como se fosse uma casca de cebola. Quando a gente traz esse conhecimento das relações sistêmicas, que são todas as relações visíveis e invisíveis que impactam a nossa vida, aquilo que é mais importante surge. E no dia surgiram outros temas, né, que a gente vai tratar aqui, mas nos bastidores eu falei assim, nossa, mas você tem ascendência, né? Você é descendente de indígenas? E aí você começou a contar a história do seu avô, e olha só que tem tudo a ver com o nome da sua produtora, com a missão desse teu negócio. Então, fala um pouquinho da onde que vem esse teu sobrenome. Então, muita gente me conhecia quando eu trabalhava na televisão como Thaís Itaqui, porque pronunciam assim, naturalmente, apesar de não ter acento no A. Mas é Itaqui, é um nome indígena, tupi-guarani, que significa pedra d'água. E eu tenho esse nome porque o meu bisavô é da cidade de Itaqui, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade pequenininha que faz fronteira com outro país, né? Tá. Fronteira com a Argentina. Tá. E aí, pesquisando um pouco da história da nossa família, eu e meu pai, na época, a gente descobriu que o meu bisavô, ele teve uma participação, ele recebeu uma honraria por ter salvado a população brasileira de Itaqui, os itaquienses, de um ataque na Guerra da Farroupilha. Então, ele avisou, como é que ele salvou? Ele avisou o povo itaquiense que eles tinham que fugir. Nossa. E conseguiu salvar centenas de pessoas durante essa guerra. E é engraçado que quando a gente começa a conhecer, assim, nós leigos, né, assim, a tua experiência e conhecimento, a gente consegue perceber por que no meu sangue eu tinha essa vontade de justiça. Nossa, é isso que porque a gente chegou. O jornalista é essa pessoa. Ele é muito justiceiro, né? Ele Muito. quer trazer luz àquilo que está encoberto. Né? Mas olha, a gente nem combinou, mas eu vou falar assim, você que é justiceiro, porque eu também, quando era muito mais nova, sem conhecer essas leis sistêmicas, eu também era justiceira. Mas o justiceiro tem que tomar muito cuidado, sabe por quê? Eu vou colocar aqui, eu não tô com meus bonecos, daqui eu pego, vai, depois eu vou fazer com nossos copos, tá? Eu tenho aqui o justiceiro, né, que é o Salvador, eu vou chamar de Salvador, tá? Aqui eu tenho o que precisa ser salvo, né? O que precisa ser salvo, ele fica no papel mais cômodo. Porque, às vezes, ele tem força, mas ele deixa alguém, que é o justiceiro salvador, resolver as coisas para ele, né? E você tem o perpetrador, que é, vamos colocar, o malvado da história. Aí, o que o salvador faz, que é o justiceiro, né? Ele vai lá e bate no malvado. Só que, a partir do momento que ele bateu no malvado, você concorda que esse aqui, que apanhou, né, virou o coitadinho? Aí o malvado acaba virando coitadinho. E aí vai surgir em algum momento um outro justiceiro, um outro salvador. Então, para nós que temos essa postura do salvador, que eu não tenho mais, você agora vai ter que administrar. Não, mas eu não tenho mais essa postura. Eu acho que eu já tive na família. Bom. Não. Mas o salvador já é um trabalho mais né? focado ali, né? O salvador, o justiceiro, ele tem que tomar muito cuidado. Porque em algum momento ele vai virar o perpetrador, o malvado. Tá? Você entendeu, né? Porque é um triângulo. E ele vai mudando de lugar. É o ciclo. É o ciclo. Então, aquele que é o salvador, o justiceiro, ele bate no malvado, o malvado ele vira o coitadinho e aí começa tudo de novo.
Isso, para mim, foi a maior lição. Porque muita gente fala assim, eu tenho dó, né? Muita fala, eu tenho dó do fulano. Meu, quando eu tenho dó, sabe o que eu faço? Eu tomo a força de quem eu tenho dó. Eu fico como se fosse grande, né? Porque se eu tenho dó, é como se eu estivesse numa posição de melhor, maior, né? Mais capacitado que aquele lá. E, às vezes, esse que eu tô tendo dó, ele tem força para resolver. Mas aí, se ele ficar na posição de coitadinho, né? Do coitadinho, tem uma frase do Bert Hellinger que é assim, do coitadinho não tem solução. Quem está na posição de coitadinho nunca vai sair dela, porque ele não quer ser ajudado. Tanto que muita gente fala assim, Maria, essa tua dinâmica me ajudou muito, eu vou dar de presente. Antes eu deixava. Agora eu falo assim, tudo bem, só se essa pessoa quiser. Exatamente. Porque senão, aquele preço, porque o valor é muito maior, mas aquele preço que a pessoa paga para o atendimento vai para o lixo. A pessoa não está preparada. Sim. Né? Então, essa dinâmica... E quando você falou da história do teu vovô, eu falei, nossa, agora entendi por que a Thaís, né? Ela quer trazer voz para aqueles que não puderam. Né? Então, você avisa. Né? É como se falasse, gente, aqui tem um problema, né? Vocês correm risco. Então, eu vou levar voz para aquilo que pode se salvar. Né? É que, no fundo, assim, eu acho que o papel do jornalismo ele é um papel assim, extremamente importante, porque dá luz às questões sociais que precisam ser vistas, principalmente pelos governantes. Então, é uma forma da gente cobrar, é investigativo, é fiscalizador. Então, é um papel muito importante para a democracia. Mas o que eu notava, assim, quando eu encontrava, por exemplo, as pessoas que estavam em sofrimento no drama humano, porque eu era jornalista do drama humano, eu comecei a perceber as narrativas dessas pessoas. E muitas delas tinham esse lugar de, tipo, eu preciso de ajuda, eu não consigo sair daqui, mas eu quero melhorar, mas eu quero sair. Então, muita gente se mostrava disposta à mudança. Então, eu acho que essa força, assim, esse microfone que é a voz, né? Poxa, fala. Porque ninguém tá te ouvindo, mas olha, eu quero te ouvir. Mas ela ganhava força falando. Sim. Então, assim, eu vi e teve muita mudança, né? Você tem histórias de mudança, de pessoas que mudaram, que se transformaram através do seu trabalho, certo? Sim. Inclusive, eu fiz uma palestra há pouco tempo sobre isso, sobre narrativa da própria história. Então, de que forma a gente cria mais saúde das nossas emoções, mais saúde de vida, através da forma como a gente enxerga a nossa história. Então, por exemplo, eu contei a história do Betinho, que é uma história super inspiradora, e depois... Não, mas fala um pouquinho, porque... vamos colocar, sim. Eu quero colocar o link da vamos, palestra tudo. aí, quando tiver. Mas assim, imagina que o Betinho, ele estava na Cracolândia, em São Paulo, e a narrativa dele era a seguinte, eu sou uma decepção para minha família. Nossa. Eu nunca vou sair desse vício. Eu vou sempre ficar aqui. De repente, teve um amigo que chegou, tentou ajudar ele, ele voltava, e ele ia pra clínica, aí saía, voltava, voltava. Mas o amigo dele chegou para ele e falou assim, Betinho, eu ainda não desisti de você. Só que foi essa frase que motivou. Foi um motivador, como se plugasse alguma coisa nele, que ele falou assim, peraí, se meu amigo não tá desistindo de mim, por que eu vou desistir? Aí ele começou a falar assim, não, eu tenho que ter amor pela vida. Eu vou conseguir. Pode ser difícil, mas eu vou conseguir. E a narrativa dele mudou. Olha. Então, hoje eu trabalho com isso. Assim, hoje eu posso ajudar as pessoas a entenderem que talvez esse lugar né, da vítima, embora a gente entenda as questões sociais, né, questões sociais não é nada igual para todo mundo. Com certeza mas não. assim, o que você pode fazer do teu lugar para você ascender? O Betinho tá há 13 anos sem usar nada. Ele virou o melhor jardineiro da cidade dele. Que ele fofo. tá próspero. E eu vou te falar assim, eu vou aproveitar esse link, porque muita gente manda mensagem e fala assim, Maria, fala um pouquinho sobre vício. Sim. E aí eu vou trazer, né? Quando você se envolve com qualquer tipo de bebida, drogas, o que for, normalmente, porque não é regra para todo mundo, mas normalmente é ausência de pai. Então, quando eu tenho ausência de pai, eu busco, né, suprir essa ausência me anestesiando. Sim. Que é com a bebida. E outra situação é de inclusão e pertencimento. Então, pode ser que na história dele tenha lá algum papai que bebia, algum papai, né, que fumava. E por amor a ele, ou a mãe, né, tanto faz, tá? Eu faço igual.
Então, eu aprendo, porque a gente tem nosso campo morfogenético, eu tenho uma memória genética. Eu incluo as pessoas que foram excluídas fazendo igual. Então, se eu tenho alguém que foi excluído, porque bebe, porque... E na nossa família, toda família tem alguém que bebe mais, que fuma demais, não é? Toda família tem. Não adianta falar que, não, a minha família ninguém bebe. Não existe isso. Perfeito. Não existe. Então, todo mundo que... Você tem um primo que bebe mais, se agradece esse primo. Um irmão que está passando uma dificuldade, se agradece esse irmão. Porque se não fosse com eles, poderia ser com você. Porque o sistema familiar, ele não admite exclusão e ele não admite missões não cumpridas. Né? Quando você é jornalista, você vai falar assim, o que aconteceu lá atrás para eu precisar trazer voz? Né? Porque não existe missão não cumprida no sistema familiar. Se eu sou jornalista, eu estou levando voz por amor a alguém. E aí, né, nos bastidores, você falou do vovô, eu falei, gente, eu já entendi agora, né? Será que é uma coisa que não cumpriu ou que ele cumpriu? Ou que você quer dar continuidade. Entendi. E tudo Só que bem agora, dar continuidade? Como tudo é que funciona bem isso? se você falar assim, vovô, o que é teu, Sim. o que é meu. E aí eu sigo mais leve. Então, eu vou fazer um teste rápido aqui para as pessoas saberem se estão fazendo a tua missão somente por você ou por mais alguém. 1, se quando trabalha, chega cansado em casa. E 2, se sou workaholic, sabe? Aquele viciado em trabalho. Se você falou sim para uma dessas duas perguntas, né? Com certeza você está fazendo por você e por mais alguém. Como que eu faço para mudar? Eu incluo essa pessoa, só que eu deixo o que é dela com ela. Como assim incluo? Por exemplo, se tem alguém que bebe, eu paro de julgar essa pessoa. Porque, às vezes, ele mora na tua casa e você exclui. Por exemplo, até pode estar casada com o teu marido e você exclui. Intencionalmente, né? Sem perceber. Sim. Né? Então, ele é teu marido, né? É teu pai, tua mãe, mora com você na tua casa, mas você nem olha para a pessoa. Isso é uma exclusão. Sim. Não fala, né? E até pode falar, mas, sabe, não considera, não é visto. Eu acho que o Agora Eu Te Vejo tem uma força, porque eu trago isso pela física, tá? Eu fiz uma pesquisa científica na época que fazia artes plásticas, né? Pesquisador, faz conta que você é uma pesquisadora A, eu sou a B. Pesquisador que quer provar que a cor é matéria, olha para a cor e o fóton, que é a menor partícula do átomo, ele vibra como se fosse matéria. Se eu quero provar que a cor é uma energia, o meu olhar na mesma placa faz com que a cor vire energia. Então, olha a força do que cada um acredita. Então, você olha para aquela mesma placa e vê a mesma cor como matéria, o fóton vibra e mostra que é matéria. Eu quero falar que a energia vibra de um outro jeito. E quando a gente tira o olhar, muda a forma daquele átomo e os elétrons vibrarem. Não é interessante isso? Super, maravilhoso. Por isso da força do Agora Eu Te Vejo. Quando eu vejo uma situação, eu dou luz a ela. Aí, igual você falou da fala, né? Olha só. Porque quando você fala de uma situação, você está olhando para ela. Por isso que traz força e modifica. Quando eu falo de um excluído, eu estou trazendo ele de volta, né? Olha que legal. Eu, por exemplo, tenho 3 filhos que não nasceram. Quando eu falo dos 3 filhos que não nasceram, eu trago a presença deles. E aí os filhos não precisam trazer de outra forma. Então, a minha filha mais velha, Mariana, nascida, ela era gêmea. Então, tiveram outros, né, antes dela. E ela, por exemplo, não gostava de competir. Toda vez que ia competir, ela acabava assim, saindo do meio da competição. Ia ser pré-vestibular, né? Então, quando a gente percebeu isso, a gente não falou nada. A gente só trouxe, assim, tinha os meus bonequinhos, depois eu apresento os bonequinhos, né? Mas eu coloquei, assim, um bonequinho pequeno, criança, e a gente só colocou um do lado, sem falar nada. Aí ela começou a chorar. Olha só. Por quê? Porque o corpo absorve. Então, eu não precisei fazer curetagem, não precisei fazer nada, mas o corpo absorveu. E no sistema dela, que é esse campo morfogenético, essa memória genética, é assim, alguém perdeu para eu ganhar. Então, tudo que era competição, ela não gostava. Então, por quê? Para ele, assim, se eu ganhar, alguém perde. E ela era uma das melhores alunas, não ganhou a bolsa. O 3º ano tem bolsa, né? E eu falei, caramba, como que a menina, super boa aluna, não ganha a bolsa? Porque eram várias bolsas, né? Tinha uma história assim, se a amiguinha dela não ganhasse bolsa, voltaria para o Pará. No fim, as duas não ganharam bolsa, né? Eu falei, exato.
Não é? Porque o nosso sistema é incrível. Maravilhoso isso. E era aquela coisa, eu nasci, alguém não, né? Então eu sempre tenho que deixar sempre. Muito bacana. E a gente trabalhou justamente para colocar esse lugar certo, né, para cada um. Então, o Agora Eu Te Vejo faz isso. Quando eu falo Agora Eu Te Vejo, eu estou trazendo uma história, que pode ser no teu Agora Eu Te Vejo, a falar a história. Super. Né? Não, e só para fazer assim, conectar com isso que você está falando. Sim. Eu contei a história nessa palestra do Betinho e do Rodrigo. Uhum. O Rodrigo a gente conheceu numa operação de trabalho escravo no Maranhão. Nossa! Aí estavam lá mais de 30 pessoas que foram resgatadas. E tinha uma grande operação com Polícia Federal, com a Polícia Federal, fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, enfim. E aí eu entrevistei o Raimundo, olhei pro Raimundo e falei assim, Raimundo, você se vê como um trabalhador que está fazendo trabalho análogo à escravidão? Porque assim, você não está comendo direito, né? Tá numa situação totalmente degradante de hospedagem, não tinha carteira registrada, enfim. Ele, não, eu não me vejo assim. É que vocês que são da cidade lá, vocês não estão acostumados com a nossa realidade, mas aqui é assim. Eu falei, mas o que você já conquistou, né, com todos esses anos de trabalho? Ele fala, uma casinha, uma motinho e meus filhos. Aí eu, cadê seus filhos? Ele, um tá aqui. E ele aponta para o lado, Rodrigo, 19 anos, filho dele, também fazendo o mesmo tipo de trabalho. Só que eu percebi que o Rodrigo estava incomodado. Ele falou assim, Thaís, os meus avós trabalharam no pesado. Meu pai trabalhava no pesado e trabalha no pesado. Meus tios trabalham no pesado. E eu também estou aqui nesse trabalho no pesado. Só que eu não quero mais. Olha. Eu quero ter uma vida mais leve. Depois da reportagem, passou 6 meses, ele conseguiu um emprego de carteira assinada. Ah, que bonitinho. É muita emoção, né? E ele tá até hoje lá, mais de 5 anos. Nossa! E chamou o irmão mais novo para trabalhar de carteira assinada. Olha, que legal. Essa transformação, então, né? Agora eu te vejo que eu faço na reportagem. Não, mas com certeza, é isso. Sem julgamento. Exato, sem julgamento. Poxa, é a realidade daquela pessoa. A Sim. gente pode achar um absurdo, mas assim, é assim que eles aprenderam. E assim, tá tudo bem, eles aprenderam desse jeito, o pai aceitou. Só que o filho que tá incomodado, ele mudou a narrativa. E é nesse momento que tem transformação. Eu falo assim, que toda a dinâmica que a gente faz, você me procurou em 2017, né? E depois disso, vários atendimentos nós fizemos com temas distintos, né? Agora é profissão, agora é, sei lá, X, relacionamento, o que for, né? Mas cada vez é uma casca que você tira. E daqui para frente, então, da Thaís para frente, para os teus filhos, netos, bisnetos, vai ficar mais leve. Sim. Né? Talvez essa necessidade, porque você tem uma necessidade de trazer justiça, né? Vai ficar mais leve nos teus filhos. Não, vai muito, super. Espero que fique mais leve, né? Apesar de que o meu mais velho lá, ele é bem... Não é justo. Não, o pequenininho de 4 anos, eu falo, não é justo. Eu falo porque ele tá repetindo a fala. Tá vendo? Olha a repetição. Mas eu deixo mais leve, assim, eu converso muito com o meu mais velho, eu falo, filho, mamãe tá bem, tá tudo bem, vai dar tudo certo. A gente se conheceu para falar de relação na família, Sim. porque eu tinha esse lugar também de querer ajudar todo mundo. Não, e no lugar errado, né? Lugar totalmente errado. Então assim... Então assim, eu vou falar que a Marie, gente, que ela me ajudou a entender, que eu acho maravilhoso, com todos os seus conhecimentos, né, nesse seu processo de terapeuta. Sim. Ela me ajudou a entender que eu tinha um lugar dentro da minha família que era como se fosse a salvadora, o anjo que caiu do céu. No lugar de mãe, irmã mais velha, e não era nada disso, né? Exatamente. Você é caçula. Exatamente. Você é caçula totalmente no lugar errado, né? Eu tinha muita dor aqui, ó. E saiu já? Melhorou? Melhorou bastante. Olha melhorou bastante. E eu vi que assim... Eu faço o que eu sinto que eu devo fazer hoje. E só que eu aprendi a falar muitos nãos. Sim, então, assim, super. Não consigo. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito por você, né? Porque dependeu das escolhas dessa pessoa. Exato. Mas eu posso te ajudar nisso, mas isso aqui eu não consigo. E isso mudou muito minha vida. E eu vou falar o que eu sinto muito, porque é muito poderoso. O sinto muito é assim, o que é teu, e o que é meu, eu dou conta e você dá também. Porque a gente vai falar, desculpa, eu não posso. Não é isso. Eu não estou pedindo desculpa para ninguém. Né? Quando eu peço desculpa, eu sempre estou abaixo.
O sinto muito você dá conta, porque o que é teu, o que é meu é meu. Exatamente. Você saber que eu usei isso, assim, de forma até intuitiva, quando eu fazia as reportagens, eu contava histórias muito pesadas, né? Então, por exemplo, abusos de criança, tipo, uma criança, uma vez com 11 anos, que engravidou do padrasto e teve o filho. Nossa. Assim, uma história muito difícil. E eu lembro que eu saía das histórias, eu até chorava. E nesse dia, eu coloquei uma coisa na minha cabeça que era assim: eu tô aqui como jornalista para servir de intermediária de uma situação, de uma realidade, para que eu possa, de alguma forma, mostrar essa realidade. Trazer consciência. Para trazer consciência, para trazer, enfim, o poder público para resolver a situação que cabe a eles, a justiça e tal. Mas não é a minha história. É importantíssimo. Então, eu falo até com jornalistas, com amigos que sofrem, ou até com estudantes, porque a gente sofre também junto. Aí eu falo, calma, qual que é o seu papel? Não é que você tá indiferente àquela história, porque senão você não estaria contando. Mas o seu papel é ouvir sem julgamento. Sim. É dar voz a essa pessoa, servir de intermediário, só que entender que o teu lugar é esse como jornalista. E o lugar da pessoa está sendo falar o sofrimento dela, mas não é a tua história. E não serve só para jornalista, serve para todas as profissões. Porque quantas histórias a gente não faz assim? Aí eu falo para as pessoas, tem um monte de problema. Tem o seu, que você tem muito. É verdade. Aí tem problema do amigo, do primo, não sei o que. Você vai, deixa eu pegar esse problema. Agora eu quero esse. Vai enchendo tua vida de problema dos outros. Exato. É muita consciência. É muito isso que você ensina, entendeu? O que é teu, o que é meu, você dá conta. É exatamente isso, né? E assim, quando fica mais leve? Porque você falou, não falava não, né? Quando que eu não falo não? Quando eu preciso ainda ser útil, porque essa criança, Thaís, aprendeu desde criança que eu preciso ser útil para ser amada, né? Então, agora você se permite falar um não. Não ser útil. Não ser útil, você vai ser útil para você agora, né? E tem uma questão, primeiro, da ordem errada. Acho que numa dinâmica, eu falei assim, apareceu, né? Que talvez você tivesse mais um irmão, não foi isso? Foi. E depois você descobriu que realmente teve um irmão mais velho, né? Um irmão, o que for. O seu irmão, que tem esquizofrenia. E eu tô falando porque nós combinamos, eu falei, posso falar? Pode, porque já fez reportagem, você já, né, falou um pouco sobre isso. Na dinâmica, a primeira vez que você veio, eu lembro que essa história do seu irmão surgiu mais forte. Porque por isso tem que agradecer, tá? Irmãos mais velhos, né, a gente agradece. É como se o sistema falasse assim, tá lá todo mundo ok. Aí nasce o primeiro. O sistema fala assim, nasceu. Aquilo que tá pendente, eles tentam resolver nesse primeiro. Por isso que quem tem irmão mais velho, a gente agradece, porque o sistema começa a tentar resolver já aqui. Então, resolveu aqui, eu sempre dou esse exemplo, porque é claro para mim, né? O primeiro filho nasce engenheiro de produção, sei lá, engenheiro agrônomo, o segundo engenheiro agrônomo, o terceiro arquiteto, o quarto artista plástico, né? Então, vai ficando mais leve. Então, para você, tudo bem o teu irmão ter vindo com talvez um destino um pouco mais difícil, né? E aí você tem que suportar. Quando você tem irmãos mais velhos que têm destinos mais difíceis, uma vida mais difícil, o caçula quer salvar. É como se fosse pesado ter uma vida mais leve se o mais velho não teve. E nesse peso eu quero fazer uma inversão. Aí eu fico no lugar da mãe, eu fico no lugar do mais velho, né? E saber que teve um antes, para o teu irmão também fica mais leve. Porque ele não é o primeiro, ele é o segundo. E aí, quando eu sei que tem alguém antes de mim, que eu sou apenas o segundo, eu fico no meu lugar. Então, a frase que eu amo é, quando eu encontro o meu lugar na família, eu encontro o meu lugar no mundo. Aí, ele também fica mais apaziguado. Que ele não precisa estar no lugar errado, de primeiro. Ele fica apenas no segundo. Né? É verdade. Eu acho importante trazer isso. O meu irmão, ele foi diagnosticado com esquizofrenia aos 17 anos. Eu tinha 16. E a partir de então, a vida dele foi se deteriorando. Hoje, continuando em vários tratamentos. Mas meu pai faleceu em 2008. Ficou minha mãe e meu irmão sozinhos, morando sozinhos. Eu já morava em São Paulo, eles moravam no Sul.
E tinha um movimento, assim, claro, de eu poder ajudar a minha mãe e o Thiago, por ser uma pessoa, por exemplo, fiz faculdade, né? Tem essa história, né, da família, né? Apesar de que meu pai também fez, eu não sou a primeira. Sim. Mas ali estava faltando alguém que pudesse dar um apoio, às vezes até para as questões burocráticas. Então eu dava esse apoio, só que eu lembro de eu ter avançado um pouco o sinal, de querer carregar no colo, sabe? Sim. E realmente é pesado, porque eu até conversava muito com a minha mãe sobre isso. Olha, ao longo do caminho, quando eu fui percebendo, porque eu já tinha um filho pequeno, que era o Léo, hoje ele está com 14, Nossa, quase 14, ele tá tinha moço. 2. Mas eu lembro de meu irmão estar em casa, eu ajudar meu irmão a ir no hospital e estar com meu filho pequeno, e minha mãe não estava perto. E aí de ligar para minha mãe e falar, mãe, não tô aguentando, você tem que estar aqui. Então, de ter como se pegasse essa função da mãe. Sim. E você me ajudou a entender muito profundamente que é claro que a família pode se apoiar, né? Porque eu acho que as pessoas confundem de abandonar. Sim. Não é abandonar. Mas a gente precisa entender que existe uma sistema, ordem. Uma ordem. E isso é maravilhoso, né? O que os pais precisam fazer pelos filhos. Sim. Cuidar dos seus próprios filhos. Exato. Né? E o irmão, ele pode dar apoio, obviamente, ali, pontualmente. Mas como filho, não como... Irmão, como filho. É. Então, eu fui pontuando ao longo do tempo. Hoje, eu acho que existe um entendimento muito maior, né? Isso faz bastante tempo. Mas eu acho que existe um entendimento muito maior de dizer assim, mãe, você precisa fazer seu papel de mãe. Meu papel perante de mãe, você, eu sou sua filha. Então, você me ajudou muito nisso. Assim, eu acho que são conceitos que mudam a vida, assim, de verdade. E assim, eu falo muito dar as costas. Né? É consciência do teu lugar certo. Exatamente. Porque a tendência é a gente ficar no lugar errado. E mais, pais que nos forçam a ficar no lugar errado. Porque em algumas situações é muito melhor eu estar no lugar de filha do que assumir minha responsabilidade como mãe. Então eu forço o meu filho a ficar no lugar errado. E aí a gente tem que ter muita consciência, tá? Para falar assim, olha, aqui na casa de origem, na família de origem, eu sou a pequena, você é a grande. E eu fico como pequena, porque a nossa tendência é querer, né, ajudar a ficar no lugar errado. Por quê? Porque você só vai ser grande perante seu filho se você for pequena perante sua mãe, perante seus pais. Enquanto eu estiver no lugar errado, a gente só muda quando falar assim, não, então tá bom, né? Tá aqui, né? Eu tô com os meus pais, eu tô com meu filho. Eu só decido e quero mudar se eu entender que enquanto eu estiver no lugar errado, meu filho vai fazer o mesmo. Exatamente. Aí você fala assim, tá bom, você quer que teu filho passe por tudo que você passou? Aí que você fala, não, eu não quero que ele viva de uma forma mais leve. Então, assuma teu lugar de pequeno perante a família de origem. Olha que legal. Então, esse conceito, e eu falo muito assim, o que é o dar as costas para a tua família? Não é, eu não vou mais lá, não vou ajudar, não é isso. É você entender que eu tenho que tomar esta vida com gratidão, aí você toma força aqui atrás, mas eu não fico olhando, porque se eu viro as costas e passo a olhar, o meu lugar fica vago. E se você é casada, tem um relacionamento, o que acontece? Alguém entra no lugar. Pode ser o trabalho, um filho, uma outra mulher. Né? Então, muitos relacionamentos, eles acabam porque o companheiro ou a companheira está olhando lá para os pais, está olhando os problemas da origem. E aí, o relacionamento atual, ele não aguenta. Né? Então, eu tenho muitas situações assim, que você fala assim, eu fui traída, né, ele não fica mais em casa. Quando você vai ver, por quê? Porque você também não está presente. Exatamente. E aí, foi alguém lá, entrou no lugar. Né? Não, é muito bom isso, gente. Eu sou super fã da Maria. É muito isso. Aí você começa a pensar. Então é isso, são crenças, né? Você mantém você acredita naquilo, né? E é engraçado essa coisa, eu sou o anjo, eu vou salvar, porque eu tenho... Eu lembro de ter até uma terapeuta também que me falou, nossa... Mas em algum momento eu falei, poxa, eu não quero que ele sofra, né, num relacionamento. Sim. Poxa, mas você é prepotente, né? Como assim? Tô querendo... Não, porque você não quer que ele sofra, então você manda no sofrimento do outro. Nossa, ela tava na cara, né? É isso. Não, o sofrimento é do outro, então você tá impedindo que ele sofra. Sim. E às vezes o sofrimento, poxa, às vezes não, né? Ele é um grande professor. E mais. O humano sofre. E falando nisso, assim, olha, cuidado. Você que tem 2 meninos, não é? Então, por quê? Os filhinhos da mamãe agora vai sentar... Porque eles são pequenos ainda.
Os filhinhos da mamãe, tá? O que acontece com os filhinhos da mamãe? Ninguém entra no coração do filhinho da mamãe. Então, são os eternos Dom Juan. Então, assim, ó, você que tá lá no relacionamento, né? Que você tem um cara, assim, maravilhoso, conquistador. Quando você fala assim, vamos ter uma coisa mais séria, o cara vai embora. São os filhinhos da mamãe. Até uma vez eu gravei e meu filho assiste todos os meus stories. Aí ele, ai, o filhinho da mamãe. Eu falei, tá com medo de ser filhinho da mamãe? Ele, eu tô. Porque o filho da mamãe é assim, eles são ótimos conquistadores, né? Nossa, namorador, todo mundo quer, sabe, ficar em cima. Só que na hora de ter um relacionamento sério, vai embora. Por quê? Porque o coração já é da mamãe. Entendi. Então, o filhinho da mamãe, ele tem que pedir permissão pra mãe pra pôr uma boa mulher no coração dele, né? Porque senão ele não consegue se E relacionar. se a mãe não permite? Se aquela mãe possessiva, Ui, desculpa. que pega o filho e super protetora, como é que acontece? O que acontece? Então, a dinâmica é essa. Por isso que eu acho sensacional quando a gente faz uma dinâmica sistêmica. Você não precisa falar pra mamãe presencialmente, sabe? Fazer você minha mãe. Mãe, eu peço tua permissão, né? Pra eu ter um bom relacionamento. Não, porque na dinâmica, você sabe que a mente mente. Né? Você fala, Maria, mas como assim? Eu vou contar um exemplo de uma dinâmica que eu fiz. Era assim, várias pessoas. Aí, do intervalo, a gente foi tomar um cafezinho e tal. E ele falou, Maria, olha aqui, meu pai mandou uma mensagem. Aí eu falei assim, que legal, né? Ele falou assim, não, você não tá entendendo. Eu sou gay e há 4 anos meu pai não fala comigo. É sempre através da minha mãe. E a gente fez a dinâmica. Foi uma dinâmica com pai e filho, dessas que eu faço, né? Olhando e falando as palavras. E ele falou assim, oi, filho, tudo bem? Então, assim, você não precisa estar com o seu pai para resolver uma questão com ele. Né? Então, quando eu falo assim, bom, tá, eu entendi, minha mãe é super, né, possessiva, não vai deixar, faz a dinâmica. Né? Até convido, vem fazer a dinâmica. Faça Né? uma dinâmica, gente. Por quê? Porque eu peço muita mudança, né? Muita. Eu peço a permissão para essa mamãe, fala, mãe, eu peço a permissão para eu ter um bom relacionamento. A partir de agora, eu peço que você me liberte. Né? E você não precisa falar com a mamãe, você precisa fazer a dinâmica, né? Falar com ela na dinâmica, porque a mente mente. Por que a gente fala as frases em voz alta? Porque é como se literalmente o meu cérebro entendesse que eu estou falando com minha mãe. E aí eu peço essa permissão e recebo. Literalmente muda a minha vida. Né? Para as boas, né? Para as grandes executivas, então, para você, Thaís, que está lá com a tua empresa, altas executivas, o que aconteceu na infância? Era a filhinha do papai. Você fala, mas meu pai nem me mimava, né? Mas viveu entre os grandes. Então, você fala assim, ó, tá aqui teu pai, tá aqui tua mãe. Aí, a Thaís vivia no meio, né? E muitas mulheres que não conseguem ter bons relacionamentos é porque estavam aqui no meio e eu ouço histórias assim, eu descobri que meu pai traía, fale pra ele. Ou você conta pra mamãe, ou eu vou contar. Aí eles se separaram. Só que, aí quando me trazem, né, uma história dessa, eu falo assim, e você tem bons relacionamentos? Não tem. Porque eu me envolvi no meio dos dois, fiquei no lugar errado, eu hoje sofro as consequências. Que, na verdade, quem tinha que resolver são esses Os dois, aqui. eu não posso me meter. Sim. Na vida amorosa de pai e mãe, você não se envolve. Né? Até porque, mais grave ainda, era o acordo dos dois. Era o acordo, não, tudo bem, ó, você fica com... Eu continuo casada, que eu quero. Sim. Você pode ficar com quem você quiser. Só que essa criança não sabe disso, que esse é o acordo dos pais. E aí se envolve, pronto, já se emaranhou, o relacionamento não flui. O oposto também acontece, tá? Então, vamos lá. Grandes executivas, são filhinhas do papai. Tá lá o papai, né? Super... mimando. O coração dessa executiva é do papai, ninguém entra. E como ela vive no meio dos grandes, por que ela é uma boa executiva? Porque ela navega super bem entre os poderosos. Sim. Né? Por que uma executiva tá com fluidez? Porque como estava no lugar errado, para ela é tranquilo. Tá no meio dos diretores, dos conselheiros. Olha só, gente, que interessante. Só que aí não consegue ter um bom relacionamento. Não consegue. Aí faz a mesma coisa. Entendi. Faz uma dinâmica, pede permissão pro papai. Fala, pai, você me permite Agora, deixar mesmo um bom... assim, isso é uma dúvida minha, mesmo Tá. se você pediu a permissão, só que o pai ou a mãe continuam do mesmo jeito, porque a gente não muda as pessoas. Então, aí a gente, você... na nossa cabeça... Você vai dar tuas atitudes, tá? Então, assim, vou dar um exemplo. Cria um grupo para cuidar das finanças do pai. E você fala assim, cara, eu sou apenas a terceira filha viva. Aí eu saio do grupo.
Isso não é meu. Vocês que são administradores, você é mais velha do que eu. Então, você assume aí. Então, assim, aí você vai ter que estar muito atento nas sutilezas. Né? Aonde que você está no lugar errado? Aonde eles querem continuar te colocando no lugar errado? Ah, final de ano. Ó, porque a gente vai pra praia, você leva aquilo, você leva isso, vai dar tanto pra cada um. Antes eu fazia isso, tá? Super no lugar errado. Super no lugar errado. Você que era a comandante. Vamos fazer isso, você leva aquilo. Aí, agora, por exemplo, a gente se reuniu na minha casa no final do ano. Mas aí foi minha irmã, falou assim, minha irmã mais velha. Ai, vamos juntar na sua casa? Ah, beleza, vamos. Você viu a ordem que mudou? Sim. Porque o meu natural é, vamos todo mundo lá em casa, cada um faz um prato. Sim. Não. E agora você não tá falando mais isso. Não, eu espero. Ou a ordem da ajuda, entendeu? Alguém fala e eu obedeço. Sim. Né? Se for minha mãe, meu pai, minha irmã, que é mais velha, tudo bem, vamos lá, vamos. Sim. Você viu a diferença? E assim, é sutil. Porque a nossa tendência é muito... Ó, vou contar um caso, né? É recente, tá? O meu caçula foi pro cinema, né? E aí, a menina já foi lá e pagou os sorvetes. Porque eu falei assim, Max, você não levou dinheiro? Por que você... a menina pagou o sorvete, né? Ah, não, porque ela já foi lá e pagou para todo mundo. Né? Aí, conversando com ele, ele falou assim, mãe, até pensei, né? É difícil um homem ser gentil com essa menina, né? Entendeu? Ele, pequeno, já percebeu. Por quê? Porque eu falei assim, aí eu falei, por que você não falou isso? Porque ela tem que aprender, que ela tem que deixar ser cuidada, cada um paga o seu, tal, né? Ainda mais se vocês são amigos, né? Aí ele falou assim, não, porque senão vai que ela pensa alguma coisa errada, né? Mas é isso. A gente acostuma a estar no lugar errado. Poxa, eu sou mulher. O que é o normal? Né? O que é o normal? Não. O que é o saudável, tá? Porque não tem certo e errado. E se eu tô com... Ou cada um, se é um grupo de amigos, cada um paga o seu, Sim. tá? Ou deixa o homem ir na frente. Nós, emancipadas, né? Muito... eu pago, deixa que eu pago, depois você me dá. Não. Deixa o homem abrir a porta, deixa ele, coisa né? de ser cuidada também, né? E eu falo que nós somos muito boas filhas, né? A mãe fala assim, estuda, filha, para não depender de homem nenhum. Aí você não depende porque nem aparece. O homem nem aparece, né? Eu não vou depender de homem nenhum. Sozinha aqui, né? Entendeu? Não, super. Eu acredito tanto nessa coisa colaborativa, sabe? De compartilhar. Cada um tem seu lugar ali, mas também a gente pode ter uma simbiose de tarefas, né? Pelo menos na minha casa é assim. Meu marido, é o equilíbrio. É o equilíbrio. É ele isso. também lava roupa, pendura a roupa no varal. A É gente até isso. brinca que ele gosta mais de pendurar a roupa no varal do que eu. E cada um vai ter que achar. Mais rápido ali, não, isso que você faz bem, faz isso. Mas isso. quando tá pesado, eu acho que a gente também fala, tá pesando muito mais, vamos conversar para trabalhar em equipe. Uma equipe. E assim, o equilíbrio só existe na profissão, né, com teus colegas de trabalho e no relacionamento. Todos os outros têm ordem, né? Você tem na ordem da família os mais velhos, os que vieram antes, mas no relacionamento é igual. Então, você fala assim, Maria, mas você fala muito do lugar de mulher, lugar de homem. Não é que a mulher vai ter que ficar em casa, não é nada disso. Mas eu tenho que achar o meu equilíbrio. Então, para você estar aqui, provavelmente você tem que deixar alguém lá, né? Pode ser teu marido, não sei. Exatamente. Então, ficou com o filho. Aí agora, você volta e você vai equilibrar do teu jeito. Aí, eu não sei cozinhar. Né? Então, de repente, você sabe cozinhar super bem. Você fala, olha, então, para compensar, eu faço tal coisa. Isso. Cada um tem que achar o teu equilíbrio. Tem que saber o que é bom para um, né? E como que eu posso compensar com aquilo que eu sei fazer melhor, né? Essa compensação é ótima. E entender isso é uma vida, né? É sensacional, é muito saudável pra gente. Muito. E falando dessa coisa de, a mulher tem que ficar em casa e o homem que vai trabalhar para trazer o dinheiro. Nossa, não existe mais isso. Gente, eu posso muito bem trazer o dinheiro, ser feminina, ter a minha mulher pulsante dentro de mim, né? Como uma companheira, uma boa companheira, uma boa mãe, mas também entendendo esses lugares que são de todos, né? Agora eu vou trazer um dado, tá? É porque eu fiz o mestrado, né? E virou um livro das Amélias, as mulheres multifuncionais. Era super assim, não, porque homem, né? Era tipo um adendo, sabe? Mulher que tinha que resolver tudo. E acho que a história nos mostra muito do que acontece com as futuras gerações. Né? Então,
trouxe a história da emancipação feminina. Quando o World Trade Center caiu em 2001, o que aconteceu? Eles deixaram, né, os executivos deixaram mulheres e filhos. As executivas deixaram sobrinhos e animais de estimação. Então, quanto maior a ascensão profissional da mulher, mais solteiras elas são. E ao contrário para os homens. Quanto maior a ascensão profissional do homem, mais casados e filhos eles têm. Né? E aí você fala assim, tá, agora me explica como que está este equilíbrio. A mulher, ela aprendeu a se masculinizar para estar num cargo de gestão, como executiva. Você não precisa. Né? Tem uma questão que a gente já falou aqui, sistêmica, de eu ficar no meio, então eu não deixo nenhum homem entrar no meu coração. Mas tem o quanto eu deixo também ser cuidada. Porque, como nós somos muito boas filhas, a gente cresceu, talvez, escutando isso. Ah, não vai depender de homem nenhum, homem não presta, né? Pega todos os traumas, boa filha, escuta e repete o padrão. Sim. Então, qual que é a força nossa? Eu acredito muito nesse trabalho de relação sistêmica, porque eu entendo que a gente pode fazer diferente. Eu posso pedir permissão para mamãe. Pode ser que o papai não tenha sido um bom marido, mas ele é meu pai. E se eu não tomo a força dele, que está em mim, que é 50% do meu pai e 50% da minha mãe, eu não consigo ser por inteiro, viver por inteiro, né? Me entregar por inteiro. E sem essa permissão, eu não consigo nem ver os homens de uma forma que me complete. Né? Que me... que eu sempre superior. Exato. Assim, né? Ou sempre naquela tensão, sabe? Sim. Não posso confiar, porque o homem não presta. Né? Eu tenho que mudar essas crenças, como você falou. Eu tenho que mudar essas crenças em mim. Eu tenho que me permitir ser cuidada. Eu tenho que me permitir confiar no homem, que ele também é capaz. Sim. Porque se eu sou uma boa filha educada, né, e obediente, eu acabo fazendo com que o homem não cuide de mim. Porque a mamãe falou lá atrás, o homem não presta, né? E eu assumo isso como uma verdade, e eu tenho medo de confiar. Então, eu já nem deixo responsabilidade para ele. Sim. Então, deixa... Eu estou na minha segurança, né, de que eu preciso prover tudo. Então, quando você está numa situação dessa, muita mulher emancipada, é impressionante. Ela fala, porque eu só atraio... Eu recebi uma mensagem, achei bonitinho. Eu só atraio homens que não me suportam financeiramente e mesmo que ganhassem, não pagariam. Olha que frase forte, não é? Muito, gente. Aí eu falei assim, então você vai ter que ser desobediente, porque alguém lá atrás falou essa verdade para você, e que você realmente é tão obediente que não deixa ninguém te suportar, ninguém te apoiar. Você sabia que eu percebo nessa fala, Maria, que existem essas crenças? Uhum. Eu fui fazer uma pós-graduação em neurociências, psicologia positiva e mindfulness para unir ao meu trabalho como jornalista. Sim. Então, trazendo as narrativas e trazendo a saúde das emoções, a saúde mental. Aí eu que vou te perguntar. Tá. A gente precisa mudar hábito mental. Sim. Porque, assim, pensamento é tudo, a crença, assim, o que a gente sente, pensa, fala, faz, tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Então, se a gente muda o pensamento ou sente diferente, esse pensamento vai ser diferente. Como é que faz para as pessoas mudarem hábitos mentais nessa situação? A primeira coisa é não julgamento. Porque muita gente vem para terapia e as pessoas que menos têm resultado, tá? São aquelas muito racionais. Porque ela traz todo o histórico dela. Aconteceu isso, tal, só que eu não me permito sentir. Quem vem com essa disposição do não julgamento e se permite sentir é aquela que numa dinâmica chora, solta, né? E aí ela se ergue com força. Porque enquanto eu estou no mental, quem é muito mental é que tem medo de sentir. E a transformação, a gente fala que o cérebro, né, é o coração. O que você sente, ele transforma muito mais do que eu penso. Né? O que eu sinto... Então, por exemplo, o fulano me traiu, já passou, já esqueci. Só que toda vez que eu falo na traição, o negócio aqui dói. Exatamente. Não é? Não esqueceu nada. Não esqueceu nada. Então, assim, para você conquistar, então você fala, Maria, tem o poder da mente, tem, né, aquilo que você acredita, transforma a tua vida, antes aqui. Sim. Você sabia que eu vi uma pesquisa de um instituto na Califórnia chamado HeartMath Institute, que é a matemática do coração. E aí eles descobriram que, assim como no intestino, que a gente tem neurites sensoriais,
Nós temos 40 mil neurites sensoriais no coração. Isso quer dizer que a gente tem neurônio no coração. Olha, eles funcionam como neurônio. E no intestino também, né? E no intestino também. Intestino, coração. O intestino, ele passa uma informação, parece que mais rápida para o cérebro do que o cérebro para o intestino. Mas do coração é a mesma coisa. Então, dependendo das nossas vibrações, então eles mediram a frequência das vibrações. Alta frequência, sentimentos mais nobres, como amor, compaixão, gratidão, orgulho de alguém. Então, quando a gente tem esses sentimentos, é como se a nossa frequência aumentasse e fizesse um match com a frequência cerebral. Então, a gente vai tomar atitudes mais coerentes. E o contrário também aparece. Quando você está com baixa frequência cardíaca no sentido de emoções, então, tristeza, rancor, ressentimento, mágoa, raiva, você não consegue esse 1 Hz de conexão com o cérebro. Eles chamam de 1 Hz essa descoberta. Ou seja, você não vai tomar atitudes coerentes e prósperas e boas. Sim. Então, olha que maravilhoso isso. E assim, na dinâmica, é sensacional também essa questão que você traz, porque numa dinâmica, como você já fez, você sabe, né? Que eu falo assim, tô sentindo tal coisa, né? Sim. E a pessoa que tá comigo começa a sentir também no corpo. Eu falo, então me fala onde que tá esse teu sentir. Por quê? Não tem explicação, mas hoje eu sei que tem esse campo morfogenético, porque o Bert, quando descobriu essas dinâmicas, ele falou, eu não sei o que é, eu sei que funciona e acabou. Aí tinha o Rupert Sheldrake, que é um biólogo, depois da palestra do Bert, ele falou assim, olha, eu quero falar com você, porque eu sei o que acontece. Né? Nos animais, isso é muito presente. Então, de uma forma bem simples, né? Os peixes, quando eles têm lá os rios, desova num lugar, ele tem que voltar para o mesmo rio, porque senão ele não consegue desovar. Mesma coisa as tartarugas. Né? Se você tirar na praia A, tem que devolver, quando eclode, nasce as tartaruguinhas na praia A. Porque se devolver na praia B, muitos não conseguem retornar para desovar também quando adultas. Isso eles chamam de print. Então, o lugar que você nasce te conecta com a tua origem. Né? Então, esse sentir, que você fala, nossa, eu tô na dinâmica, eu falo assim, eu tô com dor no peito. Então, vamos ver o que é a dor no peito. Por quê? Porque eu não sei o que está acontecendo. Mas se doeu no meu corpo, está reverberando, está vibrando na tua energia também. E, normalmente, vai para o lugar certo. Então, teve uma situação, achei bem bonita, que eu falei assim, olha, não sei o que está acontecendo, mas quando você vê para tal pessoa, né, olha para a pessoa, eu vejo um caixote muito duro, como se fosse algo militar. Aí ele falou assim, a minha família é de militar. Olha só. Então, você não entende o que é. Você sente a dureza, né? Você sente uma caixa só, e você fala assim, parece algo militar. Então, o teu corpo, ele traz essa memória, que numa dinâmica aparece, né? E se você não se conhece muito bem, podia ter passado batido. Pode ser que ele nem falasse nada, né? E aí você ia ter que ir por outros meios para encontrar o porquê daquela dureza afetar a vida profissional dele. Sim. Então, assim, tá tudo interligado, é uma coisa maravilhosa. E nós somos uma somatória de vários corpos, né? Tem gente que acredita só no físico, ou só no mental, né? A gente é espiritual, mental, físico, tá tudo conectado. É isso, né? Então, às vezes eu tenho uma gastrite, eu lembro uma vez que eu tava com alguma coisa no estômago, e aí eu tenho uma amiga que é astróloga, e a gente foi fazer um mapa, e ela falou assim, eu falei, nossa, eu tô com uma gastrite, não sei o quê. Ela, tá, você tá com medo do quê? Fala. Isso aí mesmo, Aí eu, como você sabe? E assim, eu não queria fechar um contrato, já com a produtora, com uma empresa que eu não tava me sentindo bem. Eu tava sentindo alguma opressão, assim. Sim. E eu tava meio assim de falar, sabe? Assim, quando você fica, eu quero falar, mas fico me prendendo. Não é só falar não, Thaís. Olha que coisa simples. Pega o e-mail lá. Obrigada, não vou querer fazer essa parceria. É isso. Depois um olhinho na cabeça, falou, Thaís, tá tudo certo. Foi tão engraçado, porque quando eu mandei e-mail, olha... muito obrigada pela proposta e tal. Desculpa, nem nada. Eu falei, olha, acho que não é o momento certo, não sei o que, nananã. Foi. Nossa... Acabou, né? Não, e a gastrite são várias coisas, né? Sim. É o medo e também coisas que eu não estou conseguindo digerir. Entendi. Então, emoções, situações que eu não consigo digerir. Aí me dá dor de gastrite, né? Dá gastrite. Então, assim, tudo no nosso corpo, que o nosso corpo é uma máquina. Sim. Ela psicossomatiza tudo.
Então, tudo que... Por isso que, às vezes, a pessoa vem com um sintoma, e daqui a pouco a gente vai fazer uma outra entrevista, né? Porque tem o caso da Érica, ela era alérgica a glúten. E aí, na dinâmica, ela falou assim, eu trouxe esse tema, eu quero ver porque eu não aguento mais ser tão alérgica, não posso nem misturar a mesma faca, né? Porque eu começo a ter alergia. E aí, foi até a vovó dela. Eu falei, o que aconteceu aqui nessa vovó? Ela falou, fizeram uma promessa. Então, quando você faz promessa, quem tem mania de fazer promessa, cuidado, viu? Porque promessa afeta várias gerações. Olha só. Tipo, vou dar uma simples. Se eu conseguir esse emprego, eu paro de comer doce. Aí os filhos diabéticos. Então, Nossa. por quê? Porque é como se o seu sistema entendesse que, tem uma promessa lá, eu não posso, porque foi feito um acordo. E aí os filhos, as outras gerações, não sabem que já cumpriu, que tudo bem, já passou. E eles começam a dar continuidade a essa promessa. Então, muito cuidado, né? Tudo que a gente faz tem uma consequência. Nós somos resultados de 7 gerações para trás. Por isso que saber da história do bisavô é muito importante, viu? E tudo que nós fazemos hoje tem consequência para 7 na frente. Então, a gente tem que cuidar disso. nossa, é muita consciência, né? Precisa. E assim, a consciência, eu fiz magistério, eu lembro que uma professora minha, Raquelzinha, ela falava assim, toda consciência traz o risco da responsabilidade. Então, toda liberdade traz o risco da responsabilidade. Porque consciência é liberdade, né? E liberdade te traz uma responsabilidade. Porque enquanto eu não sei de tudo isso que a gente falou, tudo bem. A partir do momento que eu sei, esse conhecimento, ele vai ter uma consequência. Né? Você fala, Maria, nossa, eu tive um filho que não nasceu. Tudo bem. A tua consciência, naquele momento, te deixava livre. Agora eu sei as consequências. Sim. Então, o resultado dessa mesma ação é outro. É verdade. Né? Então... É maravilhoso. Obrigada, viu? Trazer aqui, eu não sei se você já está fechando. Não, vamos Mas, lá. assim, eu lembro da nossa conversa em relação ao trabalho. Uhum. Eu sempre tive o sonho de ter uma produtora independente, chamada Como Ser Humano. E hoje eu tenho essa produtora. Ela é uma produtora que tem intenção de trabalhar com projetos de impacto social no sentido de desenvolvimento humano. Sim. Então, o que constrói saúde humana? É onde eu quero estar. Então, eu provoco muito a questão da sustentabilidade. Não tem tudo a ver, né, com o teu trabalho. Tudo, assim, tem uma trajetória como jornalista de direitos humanos, mas de alguma forma eu olhava para a situação de drama e de vulnerabilidade e eu queria mais poder ajudar aquela pessoa a enxergar a própria vida, para ela seguir, do que eu fazer reportagem, mas mexia muito comigo esse contato, essa relação. Sim. Então, hoje eu tenho um trabalho com o audiovisual de uma forma independente, a falar sobre processos de luto, por exemplo, a falar sobre, por exemplo, sobre natureza humana no sentido de psicologia, o que a neurociência traz, o que é olhar para dentro e entender que a gente precisa se autoconhecer. Sim. Saúde integrativa, tem algumas pessoas, né, alguns projetos envolvendo saúde integrativa, que não é só a medicina convencional, mas a nossa tradicional, que veio dos ancestrais, dos indígenas, no caso da chinesa, né, medicina milenar. Então, como é que eu coloco tudo isso dentro do que eu sou hoje? Então, comecei a chamar a atenção desses possíveis clientes, enfim, que hoje são clientes, né? Mas eu lembro da gente falar muito sobre isso, assim, sobre honrar o que veio antes, né? Ter isso no meu coração, né? De toda essa trajetória de vida, para que hoje eu possa fazer um trabalho ainda mais profundo, que eu acho que eu já fazia um pouco, que era um jornalismo meio terapêutico. Exato. E agora transformador. Com algo mais focado. Eu vou trazer algumas situações, tá? Primeiro, que você faz um trabalho maravilhoso com as empresas, né? Quando você traz as histórias de cada um. No mundo corporativo, você faz uma transformação gigantesca. Então, assim, já fica aqui, eu recomendo, né, para as empresas trazerem essa história, tanto da empresa quanto dos colaboradores. Porque na dinâmica empresarial, quem teve a ideia da empresa e os sócios, eles acabam influenciando o resultado do negócio. Então, vou dar alguns exemplos corporativos, tá? Empresa que foi herança de um bisavô, né? Quando a gente... É um fato real, tá? Só não vou trazer quem é, mas tem tantas empresas no mundo, né? Quando eu honro esse bisavô,
eu falo, olha, eu vou deixar e vou dar continuidade a esse legado. Literalmente, você sente esse bisavô dando força para esse neto, né? Para essa empresa prosperar. E olha que interessante, às vezes o papai não queria estar naquele lugar. Porque o pai queria, sei lá, ser aviador, fazer uma outra coisa que não cuidar do negócio da família. Então, ele teve que pedir permissão para o papai para gostar da empresa, já que ele não gostava, e falar, vô, eu vou continuar com o teu legado. E isso trouxe uma força para a empresa prosperar. Porque até então parecia que ia sempre com uma dificuldade. Então, quando eu peço permissão para o papai, que não gostava de estar lá, e falo com o vovô, eu dou continuidade ao teu legado, aquela empresa flui e fica leve ele trabalhar. Né? Você trazer, através dessa tua metodologia, né, corporativa, de trazer a história, de resgatar a história dos fundadores, de como ela começou, e dos colaboradores, fortalece o negócio. Então, na sua cura, né, você acaba curando um sistema através das histórias, porque você olha para elas, né, porque eu agora te vejo, tá aí, para ela fluir, para a equipe poder trabalhar melhor, né? E quando você traz o honrar, que a gente fez um trabalho muito bonito, né, de honrar as empresas anteriores, o que eu faço? Eu peço permissão, então, quando eu estou lá com várias empresas, né, e eu estou aqui, pequenininha, enquanto eu não olho para as anteriores e peço permissão para fazer um pouco diferente, nem melhor nem pior, mas diferente, eu tomo força e peço, me olha com carinho, me dá permissão para que, de repente, eu cresça bastante também, sem me sentir culpada. Tem muito empresário que veio do mesmo setor e chega nessa altura, mas se sente culpado, não se permite ir além. Porque ele veio de uma que não está tão bem assim. E aí o que ele faz? Ele fica do mesmo tamanho. Da onde ele veio. Olha só, gente. Então, pedir permissão e me despedir é eu ter permissão para crescer mais do que as anteriores. E outra coisa que acontece é ex-namorada. Isso eu adoro, porque é uma coisa que todo mundo passa, né? Você está lá, você vai casar com a pessoa aqui. Enquanto eu não me despeço, não faço esse divórcio energético com os anteriores, eu levo para a cama todos os outros ex. Nossa, então, eu tô casando daqui, tô casando com todos os outros ex, né? Então, o divórcio energético é isso. É eu deixar cada um no teu lugar, né? E aí eu fico apenas com o meu companheiro. E honra a história de cada um. Agradeço, porque todos... os aprendizados, né? E agora é uma outra história, né? Até porque, muitas vezes, eu tô com namorei com alguém para trazer a presença de um excluído. Então, ou o pai que eu excluía, aí eu pego uma pessoa... porque o vovô traiu. Aí pego uma pessoa que me traia. Né? Eu vou trazendo, nos meus ex-namorados, todos aqueles que eu precisava olhar com carinho. Principalmente para quem tem questões com homens. Sabe? Quando eu excluo os homens. Aí eu vou... Nos meus ex, né, nos meus namorados, eu estou incluindo o vovô que traiu, o papai que fez aquilo, o que bateu, o que era alcoólatra. Aí por isso que a gente brinca, né? A pessoa fala, tem um dedo podre pro relacionamento. Não é isso. É que você ama tanto teus ancestrais que você foi trazendo nos seus ex a presença deles. É como se fosse uma espécie de dormência, né? Dessa história, assim, que aí você vai repetindo um ciclo. É como se fosse um amor cego. A gente chama de amor cego. Né? O amor cego é isso. Eu vou trazer todo mundo sem mudar essa história. Porque o que faz você parar de repetir um padrão? Parar de julgar. Entender que eles passaram por tudo aquilo para ficar mais leve para você. Então, teve dificuldade, teve falência, teve um monte de coisa. Por quê? Porque eu posso tomar esta força como um aprendizado e não como uma repetição de padrão. Né? Eu não preciso falir igual. Eu não preciso ter traído igual. Eu posso somente olhar... Falar, ótimo, vocês passaram por tudo isso e a forma que eu vou te honrar é prosperando, tendo sucesso, ganhando muito dinheiro, ficando com esse dinheiro, tendo um bom relacionamento, tendo filhos saudáveis, né? Filhos felizes. Então, são duas coisas. Seja feliz, porque tudo aquilo que você deixou de fazer, teus filhos vão querer fazer por você. Exatamente. Então, ser feliz é a nossa meta. Então, agora, ser feliz de julgar é uma e coisa julgar. Muito Não, difícil, né? É treino. Eu falo tem treino. processo que eu fiz sobre julgamento, né? Quando eu percebi que eu julgava, eu falei, poxa, eu preciso trabalhar nisso, né? Porque cada um tem uma vida, tem um repertório, tem uma crença, enfim, a gente tem que respeitar as histórias das pessoas. Né? Só que eu fui fazendo assim, eu fico 1 hora sem julgar. Agora eu vou ficar 2. Às vezes eu falo, você tem
5 minutinhos sem julgar, você já tá dando Tá um dando, passo. Um dia, 2, faça isso, sei lá, 1 mês. É o hábito. É isso. Porque é olhar e falar, é dele. O que é dele é dele, esse que não é pensamento. meu. Quem sou eu para julgar alguém? É isso. Né? Então, assim, a gente tem nossas questões, nossos defeitos também, nossas qualidades. A gente já tem um trabalho nosso tão importante para fazer como ser humano. Sim. E ter uma missão aí, colocar a nosso trabalho na vida. Eu vou ficar perdendo tempo julgando o que a outra pessoa faz ou deixa de fazer. Sabendo que tudo aquilo que eu julgo, eu trago para minha vida. Olha só. Nossa. O que eu tenho dó e julgo, eu pego pra mim. Já pensou nisso? Acho que a forma que você fala assim, não quero isso, é julguei, tive dó, pronto, aquilo lá é meu agora. Então, aí você decide abrir mão. É como se fosse um espelho, né? Uma pessoa que julga a outra, ela passa a ser aquilo que ela tá julgando. É como se você atraísse, porque você se conecta com aquela dor. Então, tem um vídeo que Nossa, esse vídeo estourou, né? Que ele falou assim... eu tô com dó, meu amigo foi traído. Eu falei, você quer ser traído também? Então, continua tendo dó. Olha só. Né? Meu amigo me perdeu o emprego, que dó. Eu falei, então, você quer perder o teu emprego? Continua tendo dó. Né? Porque eu me conecto com a dor do outro, eu tomo isso pra mim. Como se eu pudesse aliviar aqui, só que vai ficar pesado aqui. Sim. E cada um tem sua história, né? Exato. Mas eu entrego, não julgo. Vejo que eu preciso melhorar, porque eu acho que é esse nosso papel. E quanto melhor a gente tiver... por dentro, melhor ser humano a gente vai ser por fora. E eu vou te falar ainda com a relação com o dinheiro, tá? Porque muita gente fala assim, tá bom, né? Estão falando de estar bem... Sabe qual é a maior prova de que você está cumprindo a tua missão? Quando você começa a ganhar dinheiro. Porque o dinheiro nada mais é do que uma energia materializada. Então, o universo fala assim, Thaís, parabéns, ó, você está indo bem, tá aqui, ó. É como se ele te endossasse através do dinheiro. Né? A gente fala, mas a Maria vai falar de dinheiro. Eu falo porque é verdade isso. As pessoas têm uma crença de que tudo que é muito, né, que é sagrado, né, que é divino, não tem coisa com matéria. Não, muito pelo contrário. Super. Você só vai poder ajudar os outros se você estiver bem. Né? Então, a história do avião. Primeiro, coloca a máscara em você para depois colocar no outro. Eu só vou poder cuidar do outro se eu estiver bem. Eu só vou ajudar o outro a ser próspero se eu for próspera antes. Né? E o dinheiro é isso. Como é uma energia materializada... Agora, aonde que está a questão do dinheiro? Muito do meu dinheiro, né, eu acabo economizando. Por quê? Porque eu não acredito que ele vai ficar comigo. Então, eu me preparo para algo pior. Quem economiza muito, ele acha que esse dinheiro vai faltar. Então, eu preciso economizar. Não é para ser perdulário e ficar gastando, não é isso. É que, eu vou dar um exemplo real, tá? Não tem que ser nem tanto, né? Nem 8, nem 80. Né? Mas é o autocuidado. No meio do caminho. Né? O autocuidado, para mim, foi um exemplo real. Eu queria trocar esse óculos aqui, só que, com tudo, 3 mil. Eu falei, nossa, que caro, não vou gastar 3 mil nada, né? Na mesma semana, eu saí com o carro, roubaram o step, 3 mil só de step, de tudo quebraram. Aí meu marido ficou louco, falou assim, tá vendo? Você fica economizando com esse óculos. Esse dinheiro é pra você. E aí, aqui, ó, teve que gastar do mesmo jeito. Agora foi lá no step. Né? E é isso, né? Não é que... Porque a gente fala assim, se ela tá falando que o dinheiro é infinito, é porque talvez foi um alerta para falar assim, o quanto você tá investindo em você. Sim. Um atendimento, um curso, né? Uma mentoria, é algo que vai te ajudar. E aí você fica economizando com você. Então, já que você economiza, esse dinheiro tem que ser com você. Aí o dente quebra, o carro bate, o pneu fura. Então, aquele dinheiro que você deixou de usar com você foi com você, mas de um outro jeito. Isso é para aprender mesmo. Aprender. Né? É a vida ensinando. Eu gosto de dar esses exemplos concretos porque a pessoa tem que estar atenta. Porque se não fosse meu marido para me dar um chacoalhão, eu nem ia perceber. Ele falou assim, meu Maria, é o preço do teu óculos. Eu falei, nossa, Olha isso. Então, sabe, o dinheiro é uma boa métrica para saber se você está cumprindo a tua missão, se você está sendo endossado, né? E é o quanto eu consigo falar, eu mereço. Sim. Porque a gente tem tanta culpa, porque todos os meus ancestrais lá, meus irmãos, pais, sei lá, estão todos na pior. E aí você começa a prosperar, se sente culpada. Sim. Aí o que eu faço? Eu perco um pouquinho, porque é menos dolorido, né? Eu me sinto pertencente à família, aí eu perco um pouquinho, perco a saúde também, fico com dor nas costas igualzinho meu irmão. Isso é pro meu irmão, aqui, ó. Eu tô com dor nas costas do meu irmão. Aí meu marido falou assim,
tem que ser pertencente pela dor? Precisa ficar com dor igual teu irmão, meu? Que eu amo tanto que eu faço igual. O bom é que a Mariela vai trazer a família inteira, todo mundo vai conhecer a história de todo mundo. Isso! pra ver se fica se atento, entendeu? Mas é legal porque a gente dá de exemplo. Quando eu fazia as reportagens, eu falava da minha história pra pessoa. Eu falava, nossa, aconteceu isso comigo. É isso. A gente ia costurando junto as nossas histórias, porque um ia ajudando o outro. Não, sabe por quê? Né? Porque senão fica muito fictício, sabe? Fala assim, não, porque essa história não é... Isso daqui não me pertence. Como não? Todo mundo tem história de traição, história de tudo, né? De falência, filhos que não nasceram, alcoolismo. Toda a família tem. Humano, né? Aí, assim, a pessoa até falou, né? A minha filha me entrevistou. Depois, olha lá a entrevista, porque ela falou, mãe, eu vou te entrevistar. Eu falei, ai, filha, eu fiquei com medo. A primeira vez que eu fiquei com medo de uma entrevista. Ela falou assim, não, porque eu quero que as pessoas vejam como que você é. Eu falei, tá bom. Aí, né, mas foi super... E aí a gente trouxe muitas histórias, Depois você vai lá no YouTube. Legal, muito bacana. E eu falei, de verdade, falei assim, olha, essa daqui acho que é a primeira entrevista que eu fiquei com receio de responder, né? E aí depois ela me explicou, ela falou, eu queria, mãe, essa entrevista para saber um pouquinho mais dos meus avós. Por quê? Porque o pai do Marcelo, do meu marido, meus sogros, repetição de padrão, né? Lá só nasciam netas mulheres, que são da geração do meu marido. E aí foram 3 meninos que nasceram, né? Ele é o segundo. Quando o primeiro nasceu, deu 6 meses, o avô dele, acabou falecendo. O que aconteceu na nossa geração? O meu filho é o único menino da família, só nasciam netas. Quando ele nasceu, depois de 1 ano, o meu sogro faleceu. Então, repetiu super história padrão. Nossa. E menos de 1 ano, a minha sogra, no mesmo mês, ela faleceu também. Teve um AVC. E aí minha filha falou assim, mãe, eu queria saber mais as histórias do vovô e da vovó. Então, ela aproveitou da entrevista para perguntar coisas. Olha que interessante, né? Porque ela queria saber essas histórias. Porque ela falou assim, a prima dela quase nem lembra, porque era muito, né, não se conheceram. Então, ela falou assim, e eu também não lembro muita coisa, mãe. Então, eu queria saber como que era. Então, fica aqui a sugestão, né? Grava um vídeo, faz um livro. Eu fiz um livro falando das histórias, porque eu sabia que eles não iam lembrar. É muito legal isso. E contando, né? Pro filho, como que era. Conhecer e entender que tudo que aconteceu, tudo que veio antes, honrar muito. Eu lembro que antes da palestra que eu dei, essa última, do TEDx, eu quero muito que você coloque... Sim, vou colocar o link também. Porque vai ajudar muita gente. Antes de entrar, não era um palco, mas era uma coisa muito bacana, assim, que era na mesma altura de todo mundo. Sim. Mas antes de entrar, eu trouxe todo mundo. Ai, que legal! Obrigado por eu estar aqui, por tanto aprendizado. A minha mãe, demais, assim, eu falo pra ela, o quanto ela me ensinou nesse processo, até pelas histórias que ela repetiu, né? Sim. Que eu me liguei porque ela estava repetindo. Eu falei, nossa, olha só. É por amor. Às vezes é uma crença. Nossa, mãe, mas calma, deixa, né? Todo mundo viveu isso, você é outra pessoa, nanana. Mas assim, ela me ensinou também por esse viés. Sim. Então eu trouxe meu avô, que legal. Meus avós, meus bisavós, enfim. Todo mundo está presente com a gente quando a gente coloca a nossa voz no mundo, né? É isso. A gente traz um pouquinho de cada um. Eu falo que nós somos o milagre de todos eles. É verdade. Então, quando você entende que você é o milagre de todos eles, e entende que eles estão vibrando por você, ele não quer que você faça a mesma história, passe pela mesma dor. Eles querem que você vá, né, com leveza. Aí você pode seguir sem se sentir culpado. Sim. É que, sem saber, a gente quer repetir um padrão pela dor. Passaram por isso, então se sente culpado de comer uma coisa gostosa se passaram fome, sabe? E a gente tem que ver ao contrário. Nossa, eles ficam felizes, né? De você estar lá num restaurante gostoso, chique, né? Porque se eles passaram fome, que bom que você pode comer algo tão gostoso. Exatamente. Né? Obrigada, Viola. Obrigada por ter vindo aqui, por ter compartilhado tanta história bonita, né? Que vai ajudar um monte de gente. Vai. Já... Você também. Nossa, eu fico aqui aprendendo sempre. Aí eu falei assim, agora, palestras, eventos corporativos, já chama a Thaís, né? Exatamente, é um projeto muito bonito chamado A Gente por Dentro, a gente precisa falar da gente. Então eu facilito conteúdos nas empresas, nas instituições, esse é o meu trabalho educativo, educacional como ser humano. Sim. Onde eu vou trazer essa oportunidade das pessoas entenderem, elaborarem a história, para que elas sejam mais fortes,
mais corajosas, mais firmes, se posicionem melhor naquela situação, né? E eu acho que está abrindo muitos caminhos. Ai, então, que bom. Aqui também Parabéns. Parabéns, fiquei muito feliz de saber dessas novidades todas. Eu também de estar aqui. Obrigada. Obrigada por hoje. E olha, eu vou deixar todos os contatos da Thaís, o TEDx, né? Aquele vídeo que você falou do rapaz. Isso, que é essa palestra. Então pronto. Então, vocês vão saber tudo isso. Como ser humano. Se você quiser ter muito mais conteúdo, me segue no @Maria Relação Sistêmica, no Instagram, aqui no YouTube, em outros canais. Fica com o convite também, né, para os eventos corporativos. Para quem quiser a palestra, entre em contato. Eu vou deixar também o contato da Thaís. Agora eu te vejo, eu sou Maria da Relação Sistêmica e até o próximo vídeo. Beijo grande!